Esse é Rebelcast. Se você está ouvindo isso, você faz parte da rebeldia. Então, galera, estamos aqui de novo para falar desse assunto aí, né? Isso aí, estamos de volta com o Rebelcast. Filhos da Escuridão, parte 2. Parte 2. Agora a gente vai deixar de lado um pouco a fase histórica. Mas, ô Fábio, uma coisa que o pessoal não sabe, que o pessoal se marcar nem pegou, cara. Mas o nome do episódio, Filhos da Escuridão, a gente tirou da onde? Não, de um filme, cara, um filme clássico. Tirou? Claro. Tirou, a gente... De propósito. Foi de proposíssimo, né? A gente notou. É um filme sobre vampiros também, sim, né? Inclusive você assistiu, né? Conta aí. Esse filme é muito bom, cara. Tem suspense. É sobre um rapaz, né? Chega no local, começa a aparecer um vampiro. É muito doido, cara. Você tem que... melhor não contar, senão vai estragar. Mas ó, lembrando que essa segunda parte a gente vai tratar exatamente disso do cinema. E quem quiser ficar antenado nas novidades do Amigos da Rebeldia tem que seguir o Twitter. Olha aí. E o Twitter não é @Amigos da Rebeldia, porque não KK. É @Amigos Rebeldia, tudo junto. Isso. Se você não esqueceu, já tem o link na home lá do Twitter, é só clicar. Onde fica aparecendo o Twitterzinho lá, segue. Você vai ficar sabendo sempre que tiver alguma novidade. Assina o feed também, você que usa feed, usa RSS, usa o Google Reader, o Feed Reader. Assina o feed, que ele sempre está atualizando constantemente as novidades do site. Tem a página no Facebook também. Facebook, só joga lá, Amigos da Rebeldia, primeiro. Se você jogar só Amigos também é primeiro, sem erro. Nós somos os primeiros amigos do Facebook. Oficialmente, registrado. E não esqueça de escrever pra gente também, falando sugestão, dúvida, pergunta, xingo, pedido, palavrão, pode mandar. Palavrão, dinheiro, tudo que você quiser mandar, pode mandar, né? Dá. Que é amigosdarebeldia@gmail. A gente colocou lá um outro endereço. Quem acessou, quem tentou mandar quando viu a primeira parte do Rebelcast não conseguiu, aquele e-mail não existe. Perdido. Não, quem sabe, às vezes existe, alguém recebeu por aí. Pode ser. Se receber, nós vamos processar. amigosdarebeldia@gmail.com e coloca no campo o assunto sobre o que é, sobre Rebelcast. Escreve lá Rebelcast tema, Rebelcast número X, ou então coloca Amigos da Rebeldia site, sugestão. Exatamente, olha, pode mandar sugestão de tema aí que a gente deve fazer, não sei o que. Porque, ô Fábio, sabia que o pessoal tá dando várias ideias já também. Olha, Um amigo meu pediu pra gente fazer um sobre os mercenários. Mas, cara, não precisa, cara. O The Expendables. A gente sabe que o filme é Explendable. Todo mundo sabe, né? Quem viu. Mas não precisa, mas... Deixa pro 2. Deixa pro 2. Só lembrando, e-mail sem nada no campo assunto serão sumariamente executados. Exatamente. Não, a gente nem vai sujar as mãos. Não. Já tem alguém pra fazer isso. Entendeu? Então, é isso aí. Agora fica com a segunda parte do Rebelcast. É o seguinte, quem não escutou a primeira, vaza. Você tem que escutar a primeira parte pra escutar a segunda. É uma continuação, é uma parte direta, né? Não é isso, Fábio? Sim, tem que ouvir a primeira pra dizer agora, graças ao Rebelcast, eu sei tudo sobre você. Olha aí, isso aí. Sobe o som. Bom, agora chegou a hora de a gente falar um pouco da literatura, né? Literatura clássica do vampiro. A gente vai só citar alguns livros, né? Os principais, né, Fábio? E o pessoal vai lendo também, né? Sim, a gente não vai contar nada aqui, lógico. Então, tem um que se chama The Bride of Corinth. Eu acho que não tem Vai, Corinthians!
Eu acho que não tem tradução, né? Eu acho que não tem tradução na língua portuguesa. É do Goethe, né? Que foi poeta. E ele, na verdade, é o primeiro conto, assim, é considerado um dos primeiros contos de vampiro, porque ele trouxe um pouco da literatura gótica. Vamos dizer assim, foi um pontapé na literatura gótica, né? Porque foi escrito por um escritor que tinha... É claro que foi escrito por um escritor. Sim. Foi bem aceita essa teoria. Que era... tinha um respeito, né? Tinha um know-how que era o Goethe, né? Então aí a gente tem também... mais ou menos nessa época aí, 1800 por aí, tem Vampire a Tale, é isso? O Vampire a Tale, ele já é considerado assim a figura vampírica gótica, porque era um membro, o Lord Ruthven, que era o vampiro, ele era um membro da aristocracia, ele não tinha nenhum poder, vamos dizer, místico, além da imortalidade de beber sangue, né? E tá bom, né? Tá bom, né? E ele foi o que tirou o vampiro desse vampiro escroto que a gente tava falando, de vila, de sair escrotizando, né, pegando no barro. Esse vampiro pé de chinelo, esse vampiro pobre, né? Deixou de existir a partir daí, virou um cara. É o famoso Nosferatu da máscara. Exatamente, é um vampiro sofisticado. Né? Então, eu vou só citar aqui o Carmilla também, um conto de 1870. A gente tem também o Eu Sou a Lenda, de 1954, não é o filme. É da autoria de Richard Matheson, não, mas ele inspirou, lógico, né? Ele foi essencial no desenvolvimento do gênero de zumbi, né? Misturou essa parada de zumbi com vampiro também, né? E também trouxe essa questão da luz do dia, né? Exatamente. Mas o vampiro, ele é um zumbi também, né, cara? Porque ele é um morto-vivo. É um zumbi tunado. Exatamente. Então, a gente tem as Crônicas Vampíricas de Anne Rice. Aí muita gente vai gostar disso também, né? As Crônicas Vampíricas, elas... A inovação delas, assim como o Drácula já tinha feito isso, se aprofundou mais nisso de trazer o vampiro humanizado, né? Como dizer humanizado, né? Porque era um vampiro mais trágico, né? Quem assistiu o filme, o primeiro filme Entrevista com o Vampiro, que é a adaptação do primeiro livro, ele mostra muito isso. O Louis, ele é atormentado por ser transformado em vampiro, né? E os livros, apesar de ter um teor homossexual muito forte que atrapalha um pouco pra você ler, fica um pouco incômodo. É por isso que eu prefiro não ler, velho. Eu também não. Eu acho super eu li interessante. o Vitório, se eu não me engano. Puta que pariu. Nossa, Vitória. ele é o campeão. Campeão. Porque assim, na verdade o conceito dele é assim, cara, eu sou imortal. Ele pensou assim também, ele falou, cara, eu sou um vampiro, eu não vou morrer tão cedo. A minha má reputação vai morrer com essas pessoas aí. Cada livro é um épico, né? As histórias são muito Tem o interessantes. Vampiro Lestat. Ah, cara, não, pera aí. Agora a gente para e fala do Vampiro Lestat. Esse é o vampiro, cara. Esse é o vampiro. O Vampiro Lestat, o segundo livro, o primeiro livro a história é contada do ponto de vista do Louis, e o segundo livro é contado do ponto de vista do Lestat, e os dois livros eles contradizem um outro, né? O que o Louis contou como se o Lestat fosse um filho da puta, o Lestat conta como se ele fosse Exatamente. só uma vítima. Esse aí é o É o Evangelho de Lestat. Isso é o Evangelho de Lestat. Então, cara, mas a verdade seja dita, né, cara? O Louis já começou pelo nome, já tá tudo errado. Ele é um vampiro chato, cara. Ele é um vampiro chato. O cara é imortal e... Meu irmão, que algo melhor do que ser imortal, cara? Você vai tocar o terror pela eternidade. Pô, não tem ressaca, cara. Não tem ressaca. Pô, é um vampiro Lestat, cara. Não, e fora, Japa, que ele vira... Ele toca numa banda de rock, né, cara? Aí, ó, tá vendo? Ele vira um rockstar, velho. É verdade. O Lestat, ele começa o livro contando a história dele de 200 anos e termina mostrando ele membro de uma banda de rock, contando as histórias dele, as histórias do vampiro, só que os fãs acreditam que ele incorporou o personagem Lestat, não acreditam que ele é o Lestat, o vampiro. Só que as letras da música dele acabam despertando a rainha Akasha, que era a rainha dos condenados, a rainha que aqui são como rainha dos condenados, mas seria a rainha dos amaldiçoados, né, da danação, que é a vampira que é a origem de todos os vampiros, né? Ele termina com um cliffhanger assim enorme pro terceiro livro, né, que é a rainha dos condenados. E aí a gente já entra naquele aspecto, né, da sociedade de vampiro, né? Quando eles começam a se organizar e existe aquele pacto, né, de a gente não revela ao mundo, contenção, que aí que tem no Blade. Isso, eu ia falar isso, que a gente já vê isso no Blade já, né? Exatamente, quem inventou isso foi a Anne Rice. A Máscara também tem muito disso, né? Da camarilha,
de que eles são contra, então você tem que ser um vampiro todo, você não pode sair chupando sangue onde você quiser. Isso é bacana, essa é a parte bacana. Aí teve uma série de livros da Anne Rice, né? Tem a história do Ladrão de Corpos, que também é uma história meio fechada, é uma história que vem depois da Rei dos Condenados, mas foi o primeiro livro que ela fez todo no século XX, todos os outros livros tinham flashbacks, né? Ela se despede aí do passado e começa a fazer a história do século XX em diante, né? Atual, né? Mas, antes de falar tudo isso, a gente tem que falar de uma obra fundamental, né? Não, mas calma, antes de falar da obra fundamental, cara, eu quero falar da Hora do Vampiro. Cara, quem leu A Hora do Vampiro de Stephen King sabe que, cara, pra mim, assim, é um dos livros mais legais. Porque o Stephen King, o que ele faz, cara? Ele sabe como ninguém contar uma história pra você de um jeito que você imagina os personagens, você consegue adentrar na vida deles, tá ligado? Você pega carisma dos personagens, entendeu? E ele consegue te envolver na atmosfera, assim, da história dele, né? O Stephen King, ele sempre pega um paradoxo, né? Ele pega aquele conto, dentro daquele conto ele explora o terror humano. Cara, isso é uma coisa que a gente vai ver logo em André Bianco também, né? André Bianco, ele põe, às vezes, muita coisa nos contos dele, de sei lá, assalto, violência por parte humana também no meio, né? E fora que você tá quase sempre assim, na história do vampiro em si, né? E você acaba até, sei lá, tendo um vampiro que você gosta ali, você acaba até tendendo pro lado do vampiro, às vezes, né? Então, e A Hora do Vampiro, né? Que o título original é Silent Slot, né? Saiu um filme aí que eu nunca quis assistir, por causa que eu li o livro e eu não quero ter que odiar o filme. Entendeu? E conta a história do escritor, né? O Ben Mears. Ele volta pra sua cidade natal, que é a Silent Slot, e ele planeja escrever um livro sobre a Casa Marston, né? Então, era uma mansão abandonada, né? Onde ele tinha muito pesadelo quando era criança e tal, não sei o que. E ele resolve voltar. Só que quando ele volta pra cidade, aí que começa... Eu não vou contar, lógico, cara. Aí começa a acontecer várias coisas que te prendem, entendeu? Tem tudo que é necessário numa história do tipo. Tem o bonzinho, o mocinho, tem a mocinha, tem o padre, mas não é do jeito clichê, né, cara? E sempre quando eu vejo aquele padre aí, imagino o Padre Mary, né? Father Mary. É verdade, eu sempre também imagino. É o Padre Callaghan, né? Isso. Cara, eu acho essa história sensacional. Pra quem não leu, A Hora do Vampiro é essencial pra juventude, principalmente. Pra quem gosta da literatura vampírica, é obrigatório. Já um dos elementos tá aí nessa premissa, né? Porque a Casa Marston era um símbolo de terror dele da infância, e ele volta quando adulto, ele é obrigado a confrontar a Casa Marston quando adulto, confrontando os medos da infância dele, né? Aí já começa aquela brincadeira do Stephen King já, né? O Bram Stoker, o livro é de 897, né? O Bram Stoker, ele começou a pesquisar todas essas lendas de vampiro que a gente já falou. E aí, um amigo dele que era historiador de uma faculdade deu um livro para ele ler chamado A Terra Além da Floresta, que Transilvânia significa isso. E que falava sobre a Transilvânia, sobre alguns mitos e tal, mas o que fascinou ele foi o Conde Vlad Drácula, né? É um cara fascinante mesmo, né, cara? É um cara com uma simpatia tremenda, contagiante, né? Contagiante, né? E aí ele também fez como eu disse anteriormente, ele fez um catado de todo aquele movimento cultural e folclórico em volta do vampiro, né? A escritura gótica. Ela é considerada a escritura gótica definitiva, né? E foi o que trouxe pro ocidente o mito do vampiro. Foi traduzido, a primeira vez que foi traduzido foi para russo, mas depois disso foi traduzido para uma porrada de línguas, né? Traduzido russo deve ser embaçado. Daí que veio o Vladivostok lá que você falou lá, como que é o nome do vampiro? Vladislavski lá, cara. Vladilov, mas um pouco na McLovin, né? Uma inovação da época da escrita dele foi que o Drácula é contado todo através de diários. Então ele é narrado pelo diário do Jonathan Harker, que é o cara que foi interpretado no filme pelo Keanu Reeves, que vai até o castelo do Drácula, pro Drácula assinar uma papelada. Ele era um corretor, o Drácula estava comprando terrenos em Londres. E aí ele pega a foto da Mina Murray, que era a noiva do Jonathan Harker, e quando ele vê... A cleptomaníaca? Isso, a ladrona Ryder. E aí ele tem um choque, né, o Drácula, porque ela é idêntica a Elisabetta, que era a esposa dele, que tinha morrido. Então aí, a partir daí ele mantém o Jonathan Harker como refém no castelo dele,
e segue pra Londres pra tentar encontrar a Mina Murray, né, e seduzir ela. Né? Outra coisa que eu queria que vocês me explicassem, cara. Porque uma característica que a gente vê em muita na literatura, em filmes e tudo mais sobre os vampiros é o quê? Que eles são grandes sedutores. Isso. O cara tem uma lábia tremenda, persuasão fodida. O cara chega, blá 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 blá, pronto, tá ali com a menininha, suga o sangue e já era. Isso a gente vê em muitos lugares. Só queria saber, cara, o que esse cara usa? Porque fica sugando sangue, o cara já morreu. Não, o cara chega perto pra falar, deve ter um bafo do além, velho. O que esses caras usam? Alguém já sabe pra conseguir dizer que eu quero comprar esse negócio, velho. Cara, do Drácula eu sei. O cara era um conde e comprou 10 terrenos em Londres. Ah, olha aí. Na verdade, o Bram Stoker ele mistura a história do Vlad II com a do Vlad III, né? No início, começa com o Vlad... O Vlad do Drácula é o empalador. Mas ele mistura com a história do pai, porque começa com o Vlad combatendo o Império Turco Otomano e todo o exército morre, e vem notícia de que todo o exército morreu, a esposa dele se mata. Pula no rio Princesa, que era o rio que tinha atrás do castelo dele. E aí quando ele volta, ele vê a notícia de que a esposa dele morreu, ele enlouquece, né? Principalmente porque os monges falam que ela tá condenada, se matou. E aí ele finca a espada numa cruz, e essa cruz começa a sangrar, ele pega o sangue com o cálice, bebe e fala: sangue é vida. A partir daí ele fica amaldiçoado. Aí 4 séculos depois vem o Jonathan Harker na casa dele e acontece tudo isso. Não, aí a gente tem que falar também do André Bianco, cara. O André Bianco, pra mim... André Bianco, literatura não tem nacional. outra literatura de vampiro, cara. Não tem nada, pra mim, que chegue nem perto do André Bianco como entretenimento, não como literatura. Né? Todo mundo leu algum livro do André Bianco aqui, né? Ah, sim. Exato. Eu li o 7, cara. O 7 é sensacional. Cara, eu prefiro o Bento. A gente chega lá. Então, o 7, o que é legal dele é porque, assim, primeiro, o que é legal em André Bianco é porque, por ser literatura nacional e tudo mais, tem muitos lugares que a gente conhece, mesmo que não conhece, já ouviu falar, e a gente imagina, assim, bem legal a cena, assim, em si, né? E o 7, ele tem uma particularidade que eu acho, assim, legal, que cada vampiro tem seu poder, digamos assim, né? Isso aí foi uma novidade pra mim, né? Isso foi uma novidade, exato. A história, assim, o Fábio até pode falar sobre um resumo da história, como começa mais ou menos, pode falar aí, Fábio? Na verdade, é interessante antes, só abrindo um parêntese, falar que o André Bianco era um cara que trabalhava numa empresa, como qualquer outra pessoa, foi mandado embora, usou o FGTS dele para lançar o livro. Ele ficava na porta das livrarias aí, eu conheço o nego que comprou na mão dele, né, o livro. Eu li o desse nego também que pegou, que comprou. E aí a editora Novo Século passou a se interessar pelo livro. E uma curiosidade do 7 é que ele pensou inicialmente em lançar como os dois, mas aí ele queria algo maior e lançou como o 7. Exato. Foi uma piada ou é de verdade isso? Não, é verdade. Ele pensou inicialmente em lançar como os dois. Inclusive o nome dele, Bianco, ele nasceu em São Paulo e foi criado em Osasco. O Bianco é uma homenagem a Osasco, né? Nome artístico. Homenagem à Primitiva Bianco. Exato. E tem a cena, né? Tem uma sequência super foda lá do 7 que se passa na Primitiva Bianco, né? Envolvendo lembrando pra quem não mora aqui, né? Pra todo mundo ficar sabendo que a gente é de Osasco. E a Primitiva Bianco é uma avenida. Será que inicialmente ia ser os dois pra rimar com hora pois? É verdade. O importante de ser dito é que o plot da história... A história começa com os vampiros portugueses, né? Exatamente. Os vampiros do Rio de Ouro. Exato. A história ela começa como se eles tivessem vindo em caravelas na época do descobrimento, né? Pouco depois, tivessem vindo em caravelas e eles estavam lacrados. Eles tinham sido capturados, estavam lacrados como fosse num confinamento numa caixa de prata, né? Imagina a caixa da armadura dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu também imaginei, exato, imaginei. O legal tá meio espremido lá dentro, ele tava meio apertado. O legal do André Bianco é que foi a primeira vez assim que eu tive identificação com esse tipo de literatura de vampiro, pelo fato de passar em lugares que eu conheço, né? Sim. Que você pensa bem, lá na gringa, o pessoal que tudo lê, em Nova York ou então é em Londres, é lugares que eles conhecem. Então você tem uma identificação, e você fica imaginando como é que são as lutas, os diálogos, enfim.
pô, isso foi bacana, você... E ele tem um jeito bem cinematográfico, né, de falar, de contar a história. Tem, então... até hoje eu acho que tem que fazer uma série do 7, cara. Nem filme não é, tem que ser uma série, velho. O legal do 7 também é porque os nomes dos personagens, né, cara, são legais. Já dá uma dica, né, o poder dele. Essa caixa, né, eles encontram uma caravela que teria vindo com uma expedição, né, que descobriu o Brasil, uma caravela que afundou, e os mergulhadores eles conseguem resgatar essa caravela, encontram a caixa de prata, e tem uma inscrição na lateral que eu não me lembro, mas que fala assim: inverno, acordador, tempestade, lobo, espelho, gentil e sétimo. E quem abrir essa caixa tá fudido, né? Warning. E aí eles abrem a caixa e aí começa a acontecer uma série de coisas, né? A história viaja começa em Minas, é isso? Não, é no sul brasileiro, acho que é Santa Catarina. É Rio Grande do Sul. É Rio Grande do Sul, exato. Inclusive o personagem principal é seu charado, é Thiago, né? Isso, exato. Afinal, né, Minas Gerais não tem mar, né, bicho? Como que a caravela ia chegar lá? Ela foi voando, cara, era a caravela sobrenatural. É, pode crer. O 7 e o 7º, né? São 2 livros. E depois eles vão pra mais alguns, né? Depois vem os filhos do 7º, né? Porque chegou aqui e pronto, espalhou. Isso aí veio caça-níquel, né? Então, aí continua a série, né? Mas tem uma outra série que o Japa queria começar antes, que é a do Bento, né, Japa? Cara, essa é a melhor, velho. Essa é a melhor. Você mistura... O André Bianco parece que ele mistura um pouco de Stephen King, que provavelmente é uma grande referência dele. No jeito dele escrever, você vê um pouco disso. Uhum. Tem um pouco, assim, até de Tolkien, ele até faz uma brincadeira, porque é algo bem épico, assim. Tem uma noite que todo mundo apaga, de repente alguns acordam como vampiros e outros não. Acontece um caos, enfim. E aí acontece, né... Aí que entra as várias aventuras, né, e altas confusões. Essa turminha é do barulho, só o Satriani falando de fundo. Na verdade, assim, né, aconteceu a noite maldita, uma parte da população dormiu e outra ficou desperta. Depois de um tempo, essa parte que dormiu começa a despertar como vampiro, e aí a humanidade, os que estavam já despertos, os que não são vampiros, obrigados a se refugiar em cidades fortificadas, né, combater, e tentar resgatar também aqueles que ficaram dormindo. E aos poucos vão despertando esses que estão dormindo também, passando a integrar essa nova sociedade, né, essas cidades fortificadas. E dentre esses que despertam, surgem os guerreiros, que são os guerreiros Bento, que são capazes de matar centenas de vampiros, né? E então a história começa dessa premissa, né? A Terra está toda alterada, as cidades mudaram de nome, são cidades fortificadas, né? Tem torres, tem armas com bala de prata para o pessoal para se defender à noite dos vampiros, e tem os guerreiros Bentos que podem ser a salvação desse cenário aí, né, caótico. É uma trilogia, né? O Bento, o Vampiro Rei 1 e Vampiro Rei 2. Isso. O Bento eu terminei de ler agora, semana passada. Ele é um livro que te segura, assim. O André Bianco, na minha opinião, ele é o cara das ideias e da narrativa, porém ele não é o cara dos diálogos. Eu acho que os diálogos dele, às vezes ele fica adiando algo que é óbvio, você já sacou o que vai acontecer, os personagens ficam conversando entre eles, mas o que você vai fazer? O outro, não, eu acho que eu tenho a solução, e dá vontade de você entrar no meio e falar, ele vai fazer isso e isso, eu já sei. Então ele dá uma enrolada um pouco nisso, mas ele tem uma noção de tempo muito legal, porque acontece uma série de coisas no Bento, em 500 e poucas páginas, que alguns autores fariam uma trilogia somente da história do Bento, né? Exato. Ele consegue condensar muito bem isso no livro. Ele dá de 10-0 no Dan Brown, né, cara? Que não tem a menor noção de tempo aquele cara, né? Mas enfim. Então, uma coisa assim que é legal assim nesse evento, cara, que eu vejo assim, tipo, as cidades, assim, como a gente já falou, ele sempre usa cidades que a gente já conhece, acontece em São Paulo, coisas no Hospital das Clínicas e tudo mais, em Pinheiros, e que eu imagino, assim, pelo menos eu lendo, imaginava muito como o cenário, assim, de... Eu Sou a Lenda, né, do filme mesmo, né, de você ver, assim, você vê tudo abandonado, assim, tudo mais, a natureza, assim, sobrepondo o concreto, né, você vê em alguns lugares e tudo mais, e, sei lá, eu achei legal pra caramba isso daí. E eu achei legal, assim, ele explora algumas coisas, assim, o que teria acontecido, né, então você... só para o pessoal ter uma ideia, por exemplo, tem uma hora que eles entram em São Paulo, eles são atacados por um grupo de cachorros, que é tudo cachorro que ficou solto pela cidade, né? Então tem muito disso, né? Do que teria acontecido se tivesse acontecido isso. Então fica muito verossímil a história. Exato.
Aí a gente vai pra cinema, que foi, querendo ou não, é o maior difundidor, né? Com certeza. Né? É o veículo responsável pela maior difusão. Difasão, né? A difasão, né? Desmistificação. É o veículo, vamos pro cinema, que é o veículo responsável por injetar na gente toda essa mitologia, né? Todo mundo que conheceu o vampiro, pelo menos eu acredito, conheceu através do cinema. O que seria, né, os vampiros sem o cinema? Exatamente. E o que seria o cinema sem os vampiros? Também influenciou muito várias formas de arte, né? E o que seria de nós sem o cinema? That's okay, that's enough. O primeiro filme de vampiro, na verdade, não foi o Nosferatu, né? Alguns acreditam que foi um filme húngaro chamado Drácula mesmo, um filme mudo. Cara, eu jurava que era o Nosferatu, velho. Pois é. E o Pterodátil e o Velociraptor. Se eu não me engano, acho que é do mesmo ano até do Nosferatu, né? É de 1922. Mas o Nosferatu foi a primeira adaptação não autorizada do texto do Drácula, né? Ah, sim, legal. Quem já assistiu sabe que o filme ele bebe muito do expressionismo alemão. Ah, era isso que eu tava tentando lembrar. Cara, ele tem uma... Também que viu o Coringa, não é? Visual dele, né? O visual do Coringa do Batman vem de um filme de vampiro, não tem um negócio assim, de expressionismo alemão? Não, é de um filme de expressionismo animal chamado O Homem que Ri. Ah, é verdade. Tá ali, ó, Tá ali. E esse filme, ele muda o nome dos personagens, tudo, mas é basicamente a história do Drácula, muda o final também, como o vampiro morre, mas ele foi um filme assim que o ambiente, a ambientação, eu acho assustador pra caralho. Eu cago tijolo até hoje, mano. Cara, a gente tem o filme do Drácula de Bram Stoker mesmo também, que, né? O que você achou, Fábio, do filme? Ficou fiel? Olha, o final ele alterou, mas eu acho que ele alterou porque o livro termina no anticlímax. O livro, a narrativa de ser contada através de diários, de anotações, é original, mas não empolga. O filme, ele altera um ponto no final que é, assim, além de dar um clímax no final, ele também dá um fechamento, assim, que dá uma ideia melhor de redenção. Porque não spoilers, dude. Não, isso que eu tô falando, cara. Não dá spoiler, bicho. Não vou dar spoiler. Pode ficar tranquilo. Mas, assim, no livro, o livro mostra o tempo inteiro que o Drácula é uma figura, primeiro monstruosa, depois trágica. O filme também, só que o filme tem um final com um elemento redenção, que o livro deixa meio... O livro não tem, praticamente. Eu acho é Coppola, né, cara? Então é bem interessante também você ver a forma como... O filme em si é muito bom, os atores, a forma como é filmada, às vezes aparece aqueles flashes, sabe? Quando aparece o Drácula do nada. A maneira como nenhum vampiro brilha no sol, é demais. A trilha sonora, vale falar aí, que é de um polonês, que é o Impronunciável Killer, que não dá pra pronunciar o primeiro nome dele. Consoantes Killer. Ele fez uma trilha sonora sensacional, o Wojciech Killer, que combina muito, é uma trilha sonora ambiental, ela cria um ambiente muito tétrico, principalmente na primeira parte do filme, e a fotografia que é do Michael Bauhaus, que inclusive Bauhaus é o nome de uma escola fundamental, né, de arte da Alemanha, né? O cara já tava no sangue, né? E a fotografia do filme é sensacional. Cara, ganhou 3 Oscars, um de arte de cenário, de composição de sets, de figurino e de maquiagem, né? Porque o Gary Oldman tá sensacional no papel do Conde Drácula. Apesar do Keanu Reeves, o filme é muito bom. E A Hora do Espanto, cara, um clássico. Friday Night! Esse é um clássico de 85 já, né? Já tá velhinho, né? Puta merda. Esse eu não assisti. Pois é, eu tenho medo da regra dos 15 anos, viu? Então não, relaxa, cara. Nem vou falar muito da Hora do Espanto. Vamos pular pro Garotos Perdidos, tá mais perto. O Garotos Perdidos o Garotos Perdidos era cool, né? Era meio camp, né? Aquela comédia de estilo camp, assim, tinha até uma influência pra Buffy, que veio depois, né? Cara, Jack Bauer como ninguém nunca viu. Deixa o sangue agora! Eu, sinceramente, eu não acredito que esse filme seja bom. Eu ainda não assisti. Eu tenho medo de assistir porque é do Joel Schumacher, cara. Cara, ele é um filme Sessão da Tarde. Pra mim,
né? Exato, ele é o filme Sessão da Tarde. Ele conta a história de dois irmãos se mudando para Santa Clara, na Califórnia. Que, aliás, eu não sei o que tinha a década de 80 de retratar vampiros em cidades litorâneas com o clima tropical, né? Tropical. E aí eles são alertados pelos irmãos Frog, né? Que moram lá e que tem muitos vampiros. E aí ele não dá bola, só que o irmão dele se apaixona por uma... Peraí, como que eles foram alertados pelos irmãos Frog? Ah, ele tá numa loja. Ele acabou de chegar na cidade, ele tá numa loja, aí chega o Corey Feldman, né? E que é o carinha que fez o Conta Comigo, fez o Goonies também, né? Sim. E aí ele fala, ó, fica esperto aí que tem muito vampiro aqui e tal. Ele tá comprando uns quadrinhos, ele fala, ah, tá, beleza. Falou, valeu, viu, seu maluco, cara. E aí depois o irmão dele conhece uma gangue, né? Que é a gangue lá do Jack Bauer. E ele se apaixona por uma mina da gangue, começa a andar com a gangue, acaba sendo transformado. E aí o Sam vai chamar os irmãos Frog pra ajudar ele. Os irmãos Frog são caçadores de vampiro. Pra matar tentar descobrir quem é o líder. Porque matando o líder, aí o irmão dele voltaria ao normal. Escuta, será que foi por causa disso que chamaram o senhor Schumacher aí, o fanfarrão, pra dirigir aqueles filmes do Batman? Eu não vejo nenhuma outra ligação, né? Pode ser. Na verdade, a gente volta para aquele aspecto do cinema erótico com vampiros, né? Tá, ok, vamos falar um pouquinho de James Woods. Mano, eu sei que esse filme é uma bosta, mas eu também te entendo, cara. Vampiros de John Carpenter. James Woods, ele é o que é o principal, né? Sim. Escola de atuação, Sr. Capitão Kirk, né? William Shatner. Esse filme, o que eu acho legal nele é o enredo, né? Porque ele começa com um grupo de caçadores que são patrocinados pelo Vaticano. Eles vão caçar vampiro de novo na Califórnia. E aí eles entram num ninho lá numa casa. É porque abriu a nova temporada de caça, né? É no verão. Rabbit, duck, rabbit, duck. Aí ele pega e mata os vampiros, estão fazendo uma orgia lá comemorando num hotel de estrada, à beira de estrada. E aí chega um vampirão, que era o líder, que tava... Eles não mataram no ninho, o vampiro tava enterrado do lado de fora, né? O que eu acho uma puta mentira, velho. Eu acho que todos aqui que já leu alguma coisa de vampiro não concordam nem fudendo com isso, né, mano? O vampiro tá enterrado no chão? Ficar enterrado. Primeiro que o cara tá enterrado em 1 minuto, 2 minutos depois, o cara já tá limpo, bonitão, cabelo penteado, pra poder ir matar. Isso é a magia do cinema. Magia do cinema. E aí ele ataca eles, morrem. A maior parte dos caçadores ali consegue fugir o James Woods e o Daniel Baldwin, que é o Montoya, que é amigo dele lá. E eles pegam uma prostituta que foi mordida pelo vampiro, porque ela fica com a ligação mental. E o vampiro quer recuperar uma relíquia cristã, que através dela ele pode, se ele fizer um ritual lá, ele vai poder suportar a luz do sol, né? Então eles tentam impedir o cara, né? Saindo uma caçada, né? Atrás do vampiro. Cara, outra coisa que eu odiei nesse filme foi o quê? Foi o seguinte, o Montoya, né, que você acabou de falar, ele... Primeiro, coisa que mamãe sempre ensinou pra todo mundo, não sei se ele teve mãe, filho, nunca se apaixone por puta. Esse cara, primeiro, ele foi mordido por ela, eu já ia ficar puto se a mulher chegasse e me mordesse, velho. Ele sabia que era vampira, e o cara ficou escondendo do maluco lá, porque o maluco, se soubesse, ia arregaçar ela. Ele ficou escondendo, ia matar ele também, lógico. E acabou apaixonado por ela, cara. Eu acho isso uma puta idiotice, meu. Mas o cara é o mais escrotinho dos Baldwin, né, velho? Você queria o quê dele? A gente vai mencionar aqui o Drácula 2000? Não, pula. Eu gosto dessa história, cara. Não, então, eu gostava quando eu assisti na época, mas eu não sei, faz tempo. Acho que que assim, 2000. Não dá pra falar do Drácula 2000 sem dar spoiler. Não, sim. Porque eu acho que mas assim, o final do filme é muito bom. A gente vai falar, vale a pena assistir? Vale, cara, vale. Se você gosta de cultura de vampiro, vale a pena, porque tem uma outra visão, assim, uma visão um pouco diferente, né? Visão diferente, a gente já tá de saco cheio de brilhar no sol, né, velho? Tem muito filme, né, galera? Tem filmes aí que, por exemplo, o Drácula 2000 vale a pena a menção pela versão da origem do Drácula bem original.
Tem outros filmes aí que a gente gosta também, 30 Dias de Noite, eu gosto, acho legal, Daybreakers, que tá inédito aqui no Brasil. Eu acho esse filme muito ruim. Peraí, e o Drink no Inferno? E o Drink no Inferno, hein? Também é muito legal. Teve outro que pulou, que foi, a gente falou do livro, tudo bem, mas o Entrevista com o Vampiro, que também é um puta filmaço, né? Cara, eu acho que é a melhor interpretação do Tom Cruise, hein, cara? Não, demais. Demais. Surpreendeu o Annie Rice. Agora, um filme que vale a pena a gente abrir um parênteses um pouquinho maior, que eu acho que só eu assisti aqui, é o Sede de Viver. Então não vamos abrir parênteses, não. Fala aí, Fábio. Ele foi a estreia do Tony Scott na direção. Ele tem o David Bowie como John Blaylock, a Catherine Deneuve no papel de Miriam Blaylock e a Susan Sarandon no papel da Sarah Roberts, doutora Sarah Roberts. E ele é uma adaptação de um livro de 81, e é o seguinte, a Miriam Blaylock ela é uma vampira há séculos, o marido dela é o John Blaylock, o David Bowie, e só que ele passa a envelhecer numa velocidade assim absurda, né, do nada. Aí ela busca a ajuda da doutora Sarah, que é a Susan Sarandon, porque ela faz uma pesquisa com doenças que tratam de envelhecimento precoce. Mas ao mesmo tempo ela já começa a cogitar a doutora Sarah ser uma substituta para o marido dela, que ele tá vendo que tá indo pro saco. Então ela já começa a cogitar. O legal desse filme, qual que é o diferencial desse filme? É que ele retoma o vampiro gótico antes do Drácula, porque não tem poder sobrenatural nenhum, a não ser a imortalidade. A fotografia do filme também tem um clima um pouco noir, um pouco gótico. E como é que tá a atuação dele de Bowie? Pô, cara, sensacional, viu? Ó, a atuação... desmistificando que os roqueiros não sabem atuar, hein, cara? Aí, Senão, tá sempre melhores, né? E ele tem uma referência legal à música gótica, porque é da década de 80, né, quando tava estourando, porque ele começa, a sequência de abertura do filme começa com os dois numa balada gótica, seduzindo um casal, e quem tá tocando é o Bauhaus, né? A banda Bauhaus, com a música Bela Lugosi is Dead, que é uma homenagem ao Bela Lugosi, que foi o primeiro a interpretar o Drácula, tirando o Nosferatu, né, com o nome de Drácula, no filme de 32, né, o Drácula. A gente tá esquecendo de um Drácula famosíssimo também, hein? Puta, é verdade, Christopher Lee, né? Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, aquela cena na versão estendida do Retorno do Rei, aquela cena que ele cai é uma menção a um Drácula que ele morre assim, se eu não me engano, não é? Isso, exatamente, é das Duas Torres, acho que não é? No livro aquela deveria acontecer nas Duas Torres, teoricamente, que é a voz de Saruman. No filme tá no Retorno do Rei. Isso, é uma referência, né? É que os filmes do Christopher Lee teve muitos, e os últimos já foi assim, destoando, né? O último, Rito Satânico de Drácula, é uma viagem da porra. Ele é um empresário do contemporâneo, que é a reencarnação de Drácula, foi um fracasso. Olha, vocês vão começar a falar de Crepúsculo também? Porque se for começar, me avisa que eu vou sair. Cara, eu não queria, mas a gente tem que fazer um adendo aqui, né? Tem que dar uma nota, né? Tem que dar uma nota. O que eu tenho a dizer sobre o Crepúsculo é que eu tentei assistir o primeiro filme 2 vezes, não consegui. E mais uma coisa que eu tenho que falar em favor do Crepúsculo, que incomoda muita gente, e com essa pesquisa eu acabei descobrindo isso, é que essa crença do vampiro não poder andar na luz, muito desse folclore não tinha isso. Então não é tão absurdo. Sim. O absurdo é o fato dele ser um vampiro inofensivo, brilhar. Exatamente, não é problema. O Blade ele anda na luz e ninguém fala nada dele, porra. Não, cara, e o vampiro pai lá, o vampiro Malfoy lá, velho. Dando um bonzinho lá, que tipo, vou botar o moleque na escola. Não, cara, e o problema nem é tão esse, é que o Fábio, por exemplo, ele assistiu o primeiro só. Eu tenho namorado, tive que ver até o segundo, tá? E, cara, o que é aquele menino lobo sem camisa o filme todo, velho? Cara, não, pera aí. Agora me revoltei. Me revoltei. Cara, lobisomem, velho. Que falta de respeito, meu. Lobisomem tem toda uma cultura, assim como o vampiro também, né, meu? E uma das coisas... Que vale um Rebelcast de lobisomem. Vale. Vai ter. Mas, assim, o que eu acho legal do lobisomem, cara, ele, tem que manter as características, cara. E uma das principais é a transformação do lobisomem, meu. Que diga Jack Nixon. Pô. Que o diga o vampiro americano em Londres, que o diga o lobisomem agora do... Novo lobisomem, muito bom. Joy Johnston, né, que é sensacional também. Outra transformação sofrida, doída, chorada, é isso que é. Outra coisa que vocês manjam mais de lobisomem do que eu em nenhum lugar vi que lobisomem pode competir na corrida com vampiro, velho. Alguém já viu isso? Não, na verdade é assim, se você for pegar RPG, você precisa de uns 20 vampiros pra um lobisomem, Exato. Né? Vampiro não dá para um lobisomem em nada, cara. Então, não sei. Não, mas na agilidade em si, o vampiro é mais rápido, não é? Não, acho que não, cara.
Aí são liberdades que, né? Se a gente começar a entrar aí, nós vai começar a falar quem é mais rápido, Super-Homem ou o Flash? Aí pronto. Flash. Acabou. Só pra terminar, cara, o problema não é preconceito do Crepúsculo. É que é um público, tem um público-alvo. É a mesma coisa de você ler contigo. A gente não vai ler contigo, pô. É um outro público. Não, e eu não vou assistir contigo também, velho. Eu acho que assim, do Crepúsculo, muito já foi dito, mas o que eu queria dizer é o seguinte: se tiver alguém que tá ouvindo a gente e que é fã de Crepúsculo, sorry, a gente não tem ódio. Get a life. Assim, você tá ouvindo tudo isso antes, você vai entender por que é tão difícil pra gente aceitar o que o Crepúsculo quer pregar como a mitologia dele. E você que também não leu, não assiste Crepúsculo, acha uma bosta porque os vampiros andam de dia, se é por isso, dá uma chance, porque isso é algo que não é invenção do Crepúsculo, já existia muito antes. Cara, e a Rebeca eu já tô salvando dessa, que ela já tá lendo André Bianco, viu? Exatamente. Vai ler A Hora do Vampiro. Mas aí, a primeira série de TV de vampiro, ninguém aqui viu, mas vale citar, passou aqui no Brasil como Barnabas Collins, o Vampiro da Noite. Que é isso? Ah, não. Esse é da sessão da tarde, pelo amor de Deus, cara. Como é que é? O Vampiro Barnabé, cara? É exatamente isso. E ele foi uma série de 60, chamada Dark Shadows, e que teve uma porrada de episódios, teve 1225, né? Mas foi responsável por popularizar bastante também, foi a primeira introdução do vampiro na TV. E tá vindo aí uma versão pro cinema dirigida pelo Tim Burton. E quem vai fazer o papel de Barnabas Collins, quem adivinhar, ganha um doce, né? Ganha um saquinho de sangue. Vamos ver se o Israel BP dá o R$6 milhão. Não, ainda não. Não olha, olha pra cá. Johnny Depp. Ganhou. Mas ganhou! Mas peraí, esse seriado, ele é galhofa tipo Batman? Aquele Batman galhofa? Não, ele era sombrio. Ele era sombrio, Dark Shadows, né? Ele era sombrio, né? Teve um outro seriado da década de 80 que eu assisti um pouquinho, que era um policial, né? Era o Rick Springfield. Ele era... no longa ele era detetive em Los Angeles, ele começa a investigar um caso lá que os corpos são encontrados sem sangue, mas aí acho que ficou caro filmar em Los Angeles. Do primeiro episódio em diante ele já vai para Toronto, Canadá, e era legalzinho, assim. Ele era um pouco também atormentado, né? Tinha uma médica forense que tentava encontrar uma cura para a maldição dele. Tinha alguns elementos interessantes. Temos também Angel, né? Ah, não, cara. Não, peraí, eu assisti um pouquinho do Angel, velho. Angel é bacana. Vocês falam mal de Crepúsculo, mas vocês vão falar de um seriado que vem da Buffy, a caçadora de vampiros. Mas fez Cara, sucesso. a Buffy é cult, velho. A Buffy... Assim como o Crepúsculo é a versão cinematográfica de Malhação, vampiresca, o Buffy é a versão televisiva, cara. Não, a Buffy é a versão do Barrados no Baile pra isso, né? É verdade. Não, mas a Buffy, ela tinha, assim, umas histórias bem escritas, ela tinha umas histórias bem bacanas, não se prendia só, apesar de se chamar Vampire Slayer, não se prendia só a vampiros, né? Exato. E tinha algumas coisas bacanas, de lá saiu muito ator, assim, que depois a gente gostou em muitos outros filmes, né? E também deu a sequência ao Angel, que era um pouquinho mais sombrio, né? Que o personagem é bacana do Angel, né, cara? Ele é um vampiro que tem alma. Exatamente. E ele foi amaldiçoado pelos ciganos, né? Como maldição, eles deram de volta a alma dele. Por quê? Porque aí ele ia sentir remorso, né? Por todos os assassinatos dele. Então ele era um vampiro atormentado, que é um elemento chave pra criar um vampiro legal também. Gostei da ideia da história. Não, dá uma chance pro Angel, vai. Tem spin-off? Aliás, tem spin-off não, tem crossover? Tem, cara. É um dos melhores episódios da série do Angel. É um episódio que começa na Buffy. Peraí, eu adivinho. Eles se apaixonam. Não, ele já era namorado dela desde o primeiro episódio da Buffy. Então, ele tem um episódio crossover que ela começa a perseguir um demônio, ela segue até Los Angeles, cruza com ele, e aí o sangue desse demônio cai no Angel, e ele perde as limitações de vampiro. Ele passa a andar de dia, dá várias bimbadas com ela, come chocolate, começa a sentir todas as coisas. Só que esse demônio não morre. E aí ele vai até os poderes que valem, que eram os deuses que eles consultavam de vez em quando, eram os seres místicos, e os seres falavam que o demônio ia matar ela, a Buffy.
Aí ele é obrigado a abdicar disso daí pra poder salvar ela. É muito legal o episódio. Cara, na verdade, assim, o que a gente tinha que falar é que se fosse de Winchester, não ia ter erro. E outra, ia ter um hambúrguer muito bom e só comendo junk, né? Rock and roll da hora no carro. A gente pode falar do Supernatural, né, cara? Que não é um seriado de vampiros, mas aborda o tema. Sim. O tema é uma parte, né? Aborda todo o sobrenatural, né? E, cara, pra mim é o melhor de todos, cara. Não, mas vamos falar um pouquinho do True Blood, né? Olha, eu não assisti, minha esposa número 2 viu e falou que é muito bom. Fala aí, Fábio, sobre o True Blood. True Blood eu não vou dar nenhum spoiler, fica tranquilo. Não, eu vou dar um spoiler, que é o spoiler que me deram, que eu vi, que é por isso que eu tô a fim de ver, que a vampira do X-Men fica pelada, velho. E não é uma vez, não. Então, peraí, esse é aquele seriado que tem a vampira. O True Blood é de 2008, né? O criador deles já é um cara que tem cacife, que é um dos criadores do A Sete Palmos, é o Alan Ball. Ele já tinha trabalhado com a HBO, exatamente com A Sete Palmos. E ele leu o livro, que é baseado nos livros da Charlaine Harris, que é uma saga conhecida como Os Diários de Sookie Stackhouse, que é a personagem principal. Stackhouse tipo Outback? É, a Sookie é a casa do bife, né? Mas ele trata do seguinte: a série é bem enxuta, ela tem 12 episódios cada temporada, não tem filler, e ela se passa numa era em que os vampiros vieram ao público e declararam a existência deles. Assumiram a existência deles na nossa sociedade, querem integrar a sociedade porque os cientistas japoneses criaram um sangue sintético e com o qual eles podem se alimentar, que é o True Blood, que dá nome à série. Né? Que legal, hein? Interessante. Só que tudo isso é só um pano de fundo, porque o que acontece? Parte da sociedade aceita, parte da sociedade tem preconceito, parte fica curiosa para saber como é, quer ser transformada. Mas na cidade de Bontemps, na Louisiana, uma cidadezinha, Deus me livre lá, ninguém tem ainda uma opinião formada direito, e tem a Sookie Stackhouse, que é uma garçonete, e que pra ela não tem problema nenhum vampiro, né? Ela tá tomando o Johnny Walker e comendo a Kitivia, que é a vampira. Ela tá cagando e andando. Mas peraí, me fala assim, esse seriado, o esquema dos episódios dele é tipo mais ou menos que nem por exemplo, que nem o Dexter, né? Ele tem uma história fechada em cada episódio, mas ele tem aquele pano de fundo que vai seguindo em todos os episódios. Né? Mais ou menos. Essa premissa é a seguinte, né? A Sookie tá trabalhando lá de garçonete e um dia entra o Bill, que é um vampiro com 173 anos, né? Mas aí ela já se sente atraída por ele, eles começam a ter um relacionamento. Então todo esse elemento aí dos vampiros via público é só um pano de fundo para todas as histórias, porque o esquema dos episódios que você tinha perguntado, ele é assim, ele termina com cliffhangers assim enorme, um episódio para outro, você fica louco para ver o próximo episódio. Alguns episódios já começam explodindo sua cabeça. Cara, então não vou assistir. Não vou assistir, sou de Lost, não quero assistir. E tem alguns episódios que já começam assim com cena, você fala, caralho! Já começa já falando assim, ó, cola o cu nessa cadeira e presta atenção. Você ficar já grudado mesmo. Ele é uma série que ele mostra assim a vida do pessoal na Louisiana ali, aquela cidadezinha, envolvendo fanatismo religioso, promiscuidade, problemas com a lei. Cada personagem secundário tem uma historinha que envolve eles, mas tem uma linha que envolve todos, que é o que? O hedonismo, porque mostra que os vampiros eles estão interessados em ter o prazer supremo, e isso vai mostrando que as pessoas são assim também. Então o tema central da série é isso, é hedonismo, é sexo, com promiscuidade, com outros parceiros, o sangue, o prazer que os vampiros buscam, né? Então é uma série que te prende muito. Os personagens secundários, eles não servem pra pontuar a história da Sookie com o Bill, sabe? Todos os personagens têm uma trama que são interessantes. Então é interessante. Eu recomendo. A HBO aqui no Brasil vai exibir, acho que amanhã, que é domingo, né? A gente não vai ganhar nenhuma grana por isso, mas é da HBO, vale a pena, né? Vale a pena, cara. Já tá na terceira temporada, né? Selo HBO de qualidade. Cara, porque não... É assim, vamos botar o que interessa é a história, não se vai ter restrição, censura, etc.
Anime. Cara, eu falo um pouco de japonês e falo errado, né, cara? Então, cara, eu assisti muito pouco. Assisti um pouco de Hellsing, mas eu não sei, quem é o especialista? Assisti só o Hellsing e achei bacana. O visual é legal, né? Mas fora isso, não assisti mais nada. O Hellsing, nos animes ele não tem assim muitas histórias aí que... Tem um chamado Trinity Blood, só que é muito viajante. Tem um padre que ele é uma raça superior de seres que se alimentam de vampiro. Ele é uma arma da igreja contra os vampiros. Mas é do criador do Trigun. Então ele tem muito alívio cômico e tal, aquelas coisas de anime pra suavizar, né? O que eu acho que vale a pena citar é o Hellsing, que teve a série de TV com 3 episódios, mas que da metade descambou, assim, não tem nada a ver com o mangá. E teve os OVAs, que aí são uma adaptação assim, extremamente fiel, né? Tem um longa legal também, que é o Vampire Hunter D. Esse longa é bem legal, a animação é bem bacana. Eu ouvi falar desse aí. Esse é bem legal, ele já mostra outro personagem que é o Dhampir, que seria um híbrido entre humano e vampiro. E que é um caçador de vampiro fudido, misterioso, que ninguém sabe. Ele é um Daywalker? Ele é um Daywalker. Tem o Blood também, que teve a série, teve live action, teve uma série de TV, e teve o curtinha, que é o mais legal de todos, que é o Blood The Last Vampire, que acho que tem 48 minutos. Esse é do cara do Golden Boy? É do cara do Golden Boy. Mas tem nível cômico que é no Golden Boy? Não. Golden Boy é comédia, né? O Golden Boy é comédia escrachada. O Blood The Last Vampire tem 48 minutos, ele é bem misterioso, ele se passa numa base americana no Japão, e é um pouco antes da guerra do Vietnã estourar, né? E mostra a Saya, que é uma garota que aparentemente trabalha por uma organização do governo e que ela consegue farejar as criaturas chamadas Chiropteros, que parece com um morcego, que ela caça, ela mata com uma katana essas criaturas, né? Mas em nenhum momento ele dá explicação do que são essas criaturas, do que ela é. Ele é uma história fechada assim, com várias pontas soltas propositais, né? Tá bem legalzinho. Bom, e lógico tem que falar de games também, né, Fabião? Opa, eu tô dentro. Então, games a gente tem o ilustre Castlevania, que todo mundo aqui é fã. Cara, série Castlevania. Peraí. Posso falar? Diga. Castlevania Symphony of the Night é o melhor jogo do mundo! Sim, mas antes disso, cara, eu quero dizer como a série mexeu comigo. No Nintendinho, cara, aquele joguinho tosco pra caramba dos Castlevania, os primeiros, aquele jogo já me chamava atenção, cara. Que pra você subir uma escada era um sufoco, pra descer cara, também. Achava o cara com chicote demais, velho. Pô, que coisa ridícula. Mas, cara, começou dali, cara, a minha paixão pela série Castlevania. Os outros Castlevanias, assim, eles são memoráveis, porque pra mim o marco é o Symphony of the Night. Não, pra todo mundo é esse o marco, cara. Pra todo mundo, bicho. O Castlevania... Mas os outros são significativos como esse? Tem bastante. O Symphony of the Night, ele é uma coletânea de monstros de todos os outros Castlevania. Tem vários trechos de cenários que são dos outros jogos, entendeu? Os monstros daqueles que estão no Symphony of the Night já existiam, né? Nos outros jogos. Exatamente. O Castlevania, o Symphony of the Night, se você pegar desde o Castlevania do Nintendinho, você acerta a vela pra pegar coraçãozinho, tem cabeça de medusa, tem todos os monstros estão ali. Depois dele teve Castlevania bons também, né? E seguindo também a mesma linha, né? Que nem o Area of Sorrow, né? Sim. Que é os espíritos. É que na verdade teve uma criação aí, né? Ele era 2D e numa época que você tava começando a ter jogos 3D, né? No PlayStation. Mesmo assim ele foi bem revolucionário. Isso, exatamente. Eles sacaram algo que os caras estão sacando agora com jogos de luta, tipo Street Fighter, Mortal Kombat, que não funciona em 3D, né? Algumas coisas, exato, né? E ó, e pra quem não sabe, a Alucard não surgiu no Symphony of the Night, né? Ah, não? Não, ele surgiu no Nintendinho, cara. Já virava morcego, já era o cara, já. O Castlevania 3, o Drácula's Curse, você joga com 3 personagens. Um Belmont, o Alucard, tem um que ele é um acrobata, ele é uma parada assim que ele tem a habilidade de escalar a parede. Ele foi o primeiro da série que permitiu você escolher personagem. E é importante ressaltar, cara, a trilha sonora do Symphony of the Night, acho que é uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi em jogo, cara. Meu, é assim, tão boa quanto God of War. A gente inclusive tá escutando ela. Die, monster! You don't belong in this world. Eu tive a oportunidade de ver uma orquestra executar ao vivo no Videogames Live. Você é um puto, sortudo.
Fala aí. Não, e só pra fechar o assunto Alucard, pra quem não sabe, Alucard é Drácula ao contrário, né? Olha aí. só, jura? Explodiu o cérebro agora também, né? Ai, caralho, eu nunca prestei atenção nisso, velho. Exato. Sério, cara? Eu lembrei agora do Scrubs lá, do Dr. Áquila. Caraca. Ah, tem um outro jogo que é bacana que não tem muito vampiro, assim, é uma versão diferente, que é o Soul River, né? Também tem uma história bem legal, né? Também adorei esse jogo, cara. Adorei esse jogo porque ele já inovou em algumas coisas também. Ele até meio que deu uma... Vamos dizer assim, ele não criou, né, mas ele popularizou o esquema de puzzles, né, no meio do jogo, num jogo de aventura, ação, né. Aquele negócio de que você chega numa tela e tem que montar um quebra-cabeça pra você continuar, não veio do God of War, não. Já tava lá no Soul. Ah, sim. Soul River, pai do God of War, né, cara? Exatamente. E é uma espécie de plataforma em 3D que dá certo, né? É verdade. As principais plataformas, assim. O legal é que assim, tanto no Castlevania como no Soul River, os jogos foram revolucionários, além de ter uma temática vampiro. A gente não falou de algo muito importante. Chico Anísio. Eu lembrei dele, cara. A minha entrada ia ser uma fala dele, mas eu falei, não. Minha vingança será maligna. Exatamente.